Bom dia, segundo ano. Aqui estou eu, deixando a aulinha de vocês de sexta-feira gravada, né? Para que vocês não precisem acordar tão cedo assim na sexta. E hoje nós encerraremos o nosso assunto para a prova. Então, nosso assunto para a prova vai ser até tempo composto. É bem simples essa parte de locução verbal e de tempo composto. Você já tem os conhecimentos anteriores, vai ser bem fácil de compreender. Bom, o que é locução verbal? Nós já estamos acostumados a lidar com o termo locução. E o que seria uma locução, né? O que vem a ser uma locução? A locução é um conjunto de palavras que equivalem a uma classe gramatical. Vocês lembram que quando nós estávamos lá no começo das aulas remotas, vendo os adjetivos, nós falávamos de locução adjetiva, que é aquele conjunto de palavras que dá um sentido de adjetivo, como, por exemplo, era do gelo, era glacial. Então, a junção da preposição do mais a palavrinha gelo, substantivo gelo, formava um adjetivo. Ou seja, essas duas palavras equivaliam a uma outra classe de palavras. Com a locução verbal, não é diferente. Aqui a gente tem a junção de dois ou mais verbos que exercem a função morfológica de um verbo. Bom, nós veremos hoje as locuções com dois verbos, porque só é possível ter locução com mais de dois verbos quando a gente tem a voz passiva, e nós vamos ver vozes verbais somente depois dessa avaliação. Então, a locução verbal é a junção de um verbo auxiliar mais um verbo principal. Então, vamos lá. De maneira geral, as locuções verbais são constituídas por um verbo auxiliar e um verbo principal. Vale lembrar que, como o próprio nome indica, os verbos auxiliares acompanham os outros verbos. E aí, os verbos auxiliares, eles flexionam em número, em pessoa e em modo. E os verbos principais, eles expressam o sentido da ideia central da ação. Como assim, professora? Vou botar aqui um novo slide para a gente escrever, né? Se eu digo, vou botar aqui o título. Eu estou estudando para a prova. A gente tem aqui o estou, verbo auxiliar, e o estudando, verbo principal. Estou, vou botar aqui um mais para vocês identificarem. Então, aqui eu tenho auxiliar, mais principal. Percebam que se eu tirar a pessoa do discurso eu, ainda assim eu consigo identificar que esse verbo se refere à primeira pessoa do discurso, porque os verbos auxiliares, eles se flexionam em gênero, em número, em modo, enfim, todas as flexões do verbo. Já o verbo principal das locuções verbais, ele sempre vai vir nas formas nominais do verbo, que são infinitivo, gerúndio e particípio. Então, o verbo auxiliar flexiona e o verbo principal vem na forma nominal. Então, resumidamente, as locuções verbais se constituem dessa maneira. Então, se eu digo eu estou estudando, eu tenho ali
um valor equivalente, mas não igual, a oração eu estudo para a prova. O estou estudando, né, dá um sentido mais dinâmico de que a coisa está em andamento, eu estou nesse processo de estudar para a prova. Enquanto eu estudo para a prova, dá uma ideia de estaticidade, né? Então, a gente tem aí um sentido equivalente, mas que ele não é exatamente igual a esse outro sentido, né? Então, a gente sempre vai ter a junção de um verbo auxiliar, que geralmente são os verbos ser, estar, ter, haver, fazer e ir, mas podem ser também muitos outros, mais um verbo na forma nominal, seja no particípio, seja no infinitivo ou no gerúndio. Vou colocar aqui um exemplo com cada um deles. Vamos lá. Então, primeiro exemplo, vou usar o infinitivo. Elas tentaram salvar a casa. Então, a gente tem aqui verbo auxiliar, tentaram, mais verbo principal no infinitivo, bem doida. No infinitivo. Infinitivo. Agora vamos ver com o particípio. Foi investigado por corrupção. A gente tem o particípio. Prefeito foi verbo auxiliar, porque é ele que está concordando em número e em pessoa. Investigado. Verbo principal, aquele que dá o sentido da ação. Então, eu tenho prefeito foi, verbo auxiliar, mais o verbo na forma nominal, particípio. Prefeito foi investigado por corrupção. Agora, vamos ver com o gerúndio. Eu estou ajustando meus horários. Aqui eu tenho o estou, verbo auxiliar, mais ajustando, verbo principal no gerúndio. Muito fácil, né, gente, de saber como que se constroem as locuções verbais. Bem simples, mamão com açúcar, são as melhores questões. Bom, então é muito fácil da gente visualizar a locução verbal. Tem aqui o esqueminha, né, para exemplificar, que é exatamente isso aqui que eu estou fazendo com esse mais, só para vocês visualizarem, de verbo auxiliar mais verbo principal igual à locução verbal. Quando eu falava de locução adjetiva, eu tinha preposição mais substantivo igual à locução adjetiva. Então, aqui não é muito diferente, né? A gente sempre vai ter esse esqueminha de duas palavras que formarão uma classe gramatical. Vamos ver aqui um exemplo. Esqueci de mencionar aqui. Percebam que a utilização de cada uma dessas formas nominais, né, como a gente já viu, dá o sentido que elas têm. Por exemplo, tentaram salvar. Indica ali a ação em si. Elas tentaram salvar. O prefeito foi investigado. Dá a ideia de que aquilo já foi encerrado, já acabou, né? Estou ajustando meus horários.
da ideia de que é um processo que está em andamento, que eu ainda estou fazendo. Então, as formas nominais, elas vêm e elas têm o mesmo sentido que elas têm sozinha, dentro da locução verbal. Nunca esqueçam isso. Exemplos, né? Eu, ou eu não. Ainda estou lendo aquele livro que você me emprestou. Então, a locução verbal é estou lendo. O verbo auxiliar é estou, porque ele que se flexiona em gênero e em número. Vermelho, auxiliar é vermelho. E o verbo principal, lendo, que está no gerúndio, pois indica que o processo ainda está acontecendo. Eu ainda estou lendo aquele livro que você me emprestou. Bom, então percebam que o verbo auxiliar, né, recapitulando, ele vai ser conjugado. Nele que eu vou ter o tempo. Opa, tá muito grande isso aqui. Tempo, modo, pessoa, número. É no verbo auxiliar que a gente conjuga. Enquanto a forma nominal, né, o verbo principal, ele vai indicar mesmo o significado da ação. Lendo, dalão, viu? Da ação. Ou seja, o ato de ler. Percebam aí que o verbo que é conjugado dentro das flexões, dentro das locuções, é o verbo auxiliar e o principal fica na forma nominal e indica o significado daquela ação, não ação. Bom, observe que os efeitos de sentido gerados pela locução verbal são possíveis se considerarmos as duas ações praticadas como sendo apenas uma. Não é possível pensarmos os efeitos de sentido de cada um dos verbos separadamente. Ou seja, eu não posso ter ainda estou aquele livro que você me emprestou, ou ainda lendo aquele livro que você me emprestou. Esse sentido que a locução verbal dá, ele só acontece se tivermos as duas partes constituintes da locução verbal, né? Então, a gente tem aí duas ações simultâneas dentro da formação da locução verbal, certinho? Então, a gente tem aí essa possibilidade. As duas ações ocorrem ao mesmo tempo e, por isso, é necessário um verbo auxiliar que indica a flexão em número, pessoa, modo, e o verbo principal, que indica a ideia central da ação praticada ou ocorrida. Aqui, no caso de estou lendo, a forma nominal. Então, é assim que se conjuga as locuções verbais. Nas locuções verbais, devem ser flexionados apenas os verbos auxiliares e o verbo principal sempre indica a forma nominal, infinitivo, gerúndio ou particípio. Eles devem ajudar no que puderem. Se eu tirar aqui esse eles, ainda sei que aqui está se referindo à terceira pessoa do plural. Então, o verbo auxiliar, ele está flexionado em número, ele está flexionado em modo, ele está flexionado em pessoa. Verbo principal, ajudar, está no infinitivo, né? Na sua primeira conjugação. Então, é a ação em si. Eles devem ajudar no que puderem. Muito simples de visualizar as locuções verbais. O que acontece? Às vezes, as locuções verbais, elas vêm com uma conjunção. Conjunção não, com uma preposição, tô bem doida. Às vezes, elas vêm com uma preposição entre o verbo auxiliar e o verbo principal. Exemplo, com conjunção.
estava a investigar. Essa possibilidade, ela existe. Ele estava a investigar. Mas, na língua portuguesa, no PTBR, ela quase não é utilizada, né? Só no PTPT, português de Portugal. E a forma, ele acabou de chegar. Utilizando aqui, ó, acabou de chegar. É uma locução verbal, porque eu tenho um verbo flexionado e um verbo auxiliar flexionado, né? E um verbo do infinitivo. E aqui essa forma já é mais comum no PTBR, português brasileiro. E nós temos também os tempos compostos. O que são os tempos compostos? Eles são formados das locuções verbais que são construídas com o verbo ter e haver, mais o particípio, o verbo principal no particípio. Então, ó, Carmen já tinha voltado da cozinha. Aqui é uma locução verbal que indica um tempo composto. Tinha voltado, Carmen já tinha voltado da cozinha quando saí do banho. O verbo auxiliar tinha, flexionado, né? O verbo ter flexionado. E o verbo principal no particípio, voltado. Ó, o finalzinho de particípio. Perceberam? Então, os tempos compostos, eles são basicamente isso aí. Eu só queria exemplificar para vocês que os tempos compostos, né, eles são classificados como locuções verbais, mas eles têm as especificidades dele, né, porque eles são, podem substituir os tempos simples. Mas nós só veremos aprofundadamente, é isso mesmo, os tempos compostos em uma outra aula. É só para vocês observarem que as locuções verbais formadas por ter e haver mais particípio são consideradas tempo composto, né? Então, tinha voltado, voltara, como se tivesse um correspondente no tempo simples. Entenderam? Enfim, depois a gente vê isso com mais calma. Então, por hoje é só. Foquem nos estudos, estudem para a prova tá simples, tá massa. Terminamos por hoje e até próxima aula, que será depois das nossas avaliações. A aula de hoje foi curtinha, né? Ainda bem, bom que dá para vocês fixarem aí direitinho o conteúdo. E é isso. Beijão e até a próxima.